Só no primeiro semestre do ano passado, quase 60 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Ou seja, este número hoje pode ser ainda maior. São pessoas que têm as portas de crédito no mercado fechadas. Mas tem gente que não tem restrição no nome porque não está devendo nada e ainda assim não consegue comprar. E sabe por quê? Por culpa de um tal score. Todo mundo já ouviu falar dele alguma vez, mas para que serve e como ele pode afetar o bolso, poucos sabem. Não, eu não conheço essa palavra, conheço essa palavra em alguns outros itens, mas como na economia é a primeira vez que eu estou vendo falar. Score é um cadastro que a pessoa tem, né? Ela analisa se ela tem uma pontuação a mais, se ela paga direitinho, se ela é certa, paga, se ela tem um risco, alguma coisa. Se ela paga atrasado. O score, na verdade, é um cadastro de pontuação usado pelas empresas para avaliar o risco de inadimplência de um consumidor. O que o consumidor precisa entender é que o score ele nada mais é do que assim, uma pontuação do histórico de comportamento dele em relação ao crédito. Não só do comportamento, mas de várias outras informações, como, por exemplo, a questão da renda. Uma pessoa que tem uma renda de 5 salários mínimos, ela vai ter uma pontuação de score melhor do que uma pessoa que tem uma renda de 1 salário mínimo, né? Outra coisa também, a pessoa ela tem moradia própria, ela não paga aluguel. Então, ela vai ter uma pontuação melhor do que talvez aquele consumidor que pague aluguel. Então, alguns consumidores, por ter um histórico positivo, eles vão ter mais oportunidades de parcelamento, vão ter mais oportunidades assim de um crediário, vão ter aberturas mais fáceis com o crediário. Já o consumidor com alto risco e altíssimo risco ou médio risco, muitas vezes ele vai se deparar, sim, com algumas exigências, que é um valor de entrada, um parcelamento reduzido. Nesta distribuidora, todas as vendas a prazo passam pela consulta ao sistema. Segundo Cláudia, gerente financeira da empresa, esta é uma maneira de prevenir prejuízos. Hoje nós adotamos essa ferramenta para dar mais segurança para nossas vendas a prazo. Faço consultas em todos os clientes para a liberação do crédito ou a restrição do crédito para o cliente, para evitar possíveis danos para a empresa, prejuízos, porque hoje a inadimplência está muito alta, então precisamos saber os históricos de todos os clientes completos, sem exceção. O nome do consumidor entra nesta lista quando ele faz, por exemplo, um financiamento ou abre uma conta bancária. E na hora de aprovar o crédito, financeiras, lojas de eletrodomésticos, seguradoras, operadoras de telefonia celular consultam este cadastro. O cliente chega aqui na concessionária, a gente vai fazer a ficha cadastral do cliente, né? E nós vamos passar para o banco, né? E o banco vai dizer para a gente, né, sobre o financiamento, se foi aprovado ou não, sobre o score. O score é uma pontuação que cada cliente tem com o banco, né? O banco que tem essa pontuação. E passa para a gente, né? Score 5, score 8, score 9, score 10, né? É o cliente, é o banco que tenha essa pontuação para passar para a gente. E aí é baseado nessa pontuação que a venda acontece ou não, né? Nessa pontuação aí. O banco passa para a gente que foi aprovado com a pontuação dele, né, do cliente. Essa é a pontuação do cliente. Quando uma dívida atrasa, o nome do consumidor vai para os órgãos de proteção ao crédito. E de quem paga sempre em dia, pode ir para o cadastro positivo, uma ferramenta que começou a valer em agosto de 2013 em busca de organizar o histórico de pagamentos. E é uma ajudinha a mais para aumentar a pontuação do score. Então, o consumidor positivo, né, que no caso é feito através do cadastro positivo, ele veio para favorecer aquele cliente que não tem histórico, que nem nossos pais mesmo, né, que são pessoas mais velhas. Tem pessoas mais velhas que não gostam de comprar no crediário, não trabalham com cheque, gostam de dar ali aquele dinheirinho à vista. Só que no momento ou outro, né, vai fazer um financiamento de um carro, ele vai ser analisado. E como não tem esse histórico, muitas vezes
vezes pode ser que ele seja pego como assim, tendo um score de altíssimo risco, mas não porque ele é um cliente devedor no mercado, porque ele não tem um histórico de compra. Então, o cadastro positivo, ele veio para favorecer esses consumidores que fazem as suas compras à vista, né? Então, o cadastro positivo, ele tem várias vantagens. Bancos, por exemplo, se você for um consumidor positivo, as taxas de juros para empréstimos, para financiamentos, elas serão reduzidas. E com isso, bancos e comércios poderão saber quem é bom pagador, conhecendo as capacidades financeiras do consumidor e, assim, oferecer condições melhores durante uma negociação. Porque às vezes pouca pessoa conhece o que é o score. Então eu estou tendo conhecimento agora, mas vou procurar saber a fundo para saber o que o score tem no nosso dia a dia. Se ajuda saber da vida da gente, como que ela corre, os nossos direitos, nosso dever. O score ele veio realmente para ajudar o consumidor a se educar financeiramente, né? Com essa questão da compra por compulsividade. Então isso vai ajudar o comércio também a controlar essa questão das vendas, né? Porque através dessa ferramenta ele já vê a situação do consumidor e sabe qual é a condição de compra dele naquele momento.